Professor Francimar vai entrar agora para falar um pouco sobre a pós de cargo. Olá, tudo bem, pessoal? Quero saber se todo mundo está me escutando. Então, a gente vai começar agora mais uma atividade, a última, né? E eu estou aqui, cara, muito feliz, impressionado com o nível, né, das palestras anteriores, das sessões anteriores. Pena que pouco tempo para debater, mas acho como foi dito por professora Lívia na primeira sessão, vamos fazer outras webinars dessas daí, mas assim, com mais focado em algum tema e a gente vai ter mais tempo para debater. Parabéns a todos, agradeço a participação de todos. E sem mais delongas, vamos começar a última webinar, que vai ser mais focada para pós de fisioterapia cardiopulmonar e metabólica, né? Cardiovascular, fisioterapia respiratória, cardiovascular e metabólica, e que a gente tem a satisfação, né, e a honra de ter duas feras aí no nosso corpo acadêmico, que é o professor Fabrício Fontoura, do Rio Grande do Sul, e o professor Murilo Frazão, da Paraíba, né, e que vão aí hoje abrilhantar a nossa webinar com dois temas assim, bastante relevantes, bastante interessantes e que tem muita coisa para a gente aprender. Então, estava na expectativa o tempo hoje, com a possibilidade de reencontrá-los e, sobretudo, de mediar essa discussão. Então, vou chamar logo o professor Murilo Frazão, que dispensa a apresentação, está terminando aí o seu doutoramento aí em fisiologia do exercício, né, Frazão? Mas, enfim, ele está trabalhando justamente com o que é o dia a dia dele, fazendo teste de esforço cardiopulmonar, treinamento muscular e avaliação morfológica em pacientes com DPOC, antes e após um programa de reabilitação pulmonar. Cara que sabe muito de teste de esforço cardiopulmonar e que tem aí algo para nos trazer de novidades sobre algo que eu estou com muita expectativa, que é a avaliação da aptidão cardiorrespiratória e da eficiência neuromuscular em pacientes sobreviventes, né, que desenvolveram provavelmente a síndrome pós-Covid-19. Então, irmão, abraço para ti. Manda ver aí, não preciso nem falar, né? Dá um show. O prazer é todo meu. Muito feliz do convite e dizer que estou morrendo de saudade de vocês que estão aí do outro lado da telinha e de todos que fazem o grupo Pulmocárdio. Por questões de logística, eu vou ter que ficar dizendo próximo para o pessoal da equipe técnica poder passar meu slide, mas nada que vá atrapalhar a nossa dinâmica. Não. Bem, quando eu sugeri esse tema para o pessoal da webinar, uma coisa estava muito na minha cabeça. Com a graça de Deus, a grande maioria dos pacientes, mais de 90 e tantos por cento, vão sobreviver. Então, sendo assim, se vão sobreviver, então vai ter muita gente que pode desenvolver alguma síndrome pós-Covid. Próximo, por favor. Ontem à noite eu tive a curiosidade de a gente ver efetivamente como o Brasil estava em termos de recuperados. Então, o número que a gente tem é esse aí. Até ontem à noite, mais de 4 milhões e 500 mil recuperados. E quase 500 mil em recuperação. Então, tem muita gente que pode ficar com alguma sequela específica dessa COVID. Para a gente entender as possíveis sequelas, eu vou fazer um apanhado de algum comprometimento de fase aguda que pode gerar essa sequela pós-Covid. Próximo, por favor, Jacob. O vírus ele vai entrar na célula do hospedeiro através do acoplamento no receptor da enzima conversora de angiotensina. Então, a partir do momento que ele acopla, ele vai entrar na célula e daí ele vai seguir um caminho, pode ser curto, médio ou longo. Se ele for curto, ele vai ficar muito naquela fase de replicação viral. Médio, ele vai começar a invadir um pouco dos tecidos e longo, ele vai se espalhar por múltiplos órgãos. Para a gente entender mais ou menos a gravidade, eu vou pedir para a gente ver esse gráfico clássico. Próximo, por favor. Esse gráfico clássico
dos 3 estágios da doença. Ainda bem que a grande maioria dos acometidos eles vão ficar nesse estágio 1. Então, um estágio de infecção ainda relativamente precoce, mais aquela fase de resposta viral. Uma minoria vai evoluir para o estágio 2, que já tem um comprometimento inflamatório, algum comprometimento pulmonar. É muito comum o paciente estar com 25% de comprometimento da tomografia, e mesmo assim está assintomático. E uma minoria, ainda bem, vai evoluir para a fase 3, que foi basicamente o que foi falado pelo professor Sancler, professor Cláudio, que é a resposta inflamatória mais pesada. Próximo, por favor. Então, esses estágios de evolução da doença, eles vão trazer comprometimentos em maior ou em menor grau de alguns sistemas funcionais. Eu vou fragmentar um pouco aqui a explicação por mera questão didática, mas isso, em geral, acontece de forma simultânea. Próximo, por favor, Jacob. Na primeira engrenagem do sistema pulmonar, o vírus ele vai atacar primariamente células que vão revestir o epitélio do sistema respiratório. Então, o professor Sancler falou agora há pouco que, em alguns casos, a gente vê aquele padrão restritivo, né? Aquele pulmão mais, supostamente ou teoricamente, fibrótico. Então, essa é, agudamente, a principal alteração da estrutura do parênquima pulmonar. Próximo, por favor. Do sistema cardiovascular, a gente tem um achado bem interessante. Notem na parte direita dessa tabela, quando ele mostra a severidade da doença, os pacientes que têm uma maior severidade, ou seja, ele evolui da fase 2B até a 3, eles têm uma grande, razoável possibilidade de desenvolver miocardite. Algo em torno de 20% dos pacientes avaliados nesse estudo tiveram a possibilidade de miocardite. E o paciente, quando está com miocardite, o que é que ele vai ter? Uma disfunção do músculo cardíaco. Então, estruturalmente, o coração está intacto, ou seja, as câmaras preservadas, estrutura valvar preservada, mas o músculo ele vai ter uma perda de potência de forma bem aguda. Então, o que a gente vai ver uma redução da fração de ejeção. A segunda linha marcada, vocês vão ver que há uma redução, ainda pequena, mas há uma redução de fração de ejeção. E uma coisa também bem interessante é que parte desses pacientes, os severos, vão desenvolver alguns sinais de hipertensão pulmonar. Vou chamar a atenção para 2 linhas de raciocínio fisiológico do porquê ele pode desenvolver essa hipertensão. Essas 2 linhas podem acontecer de forma isolada ou simultânea. Se a gente pensar na parte esquerda do coração, esse sinal de hipertensão vai porque se o músculo estiver fraco, ele vai não conseguir bombear o sangue adequadamente, vai começar a haver um encharcamento, aumento de pressão hidrostática, culminando com a hipertensão. E para o outro lado, o efeito mais da parte de trombos vai prejudicar a parte direita do coração, aumentando a resistência do fluxo de sangue da saída literalmente da parte direita do coração. Então, esses 2 racionais fisiológicos podem estar isolados ou de forma simultânea. Próximo, por favor, Jacob. E a terceira engrenagem que a gente vai abordar aqui é a estrutura muscular periférica. Por incrível que pareça, esse é o sistema que tem mais relato na literatura de acometimento. Então, o que é que os pacientes vão relatar? Muita dor muscular, e esse dolorimento, ele geralmente é acompanhado de elevação dos níveis de enzima muscular. Então, a CK, ela vai estar alta, quanto mais alta a CK, maior a inflamação. Essa revisão com meta-análise dos 33 estudos revisados, 25 apresentavam relato de disfunção muscular e dolorimento muscular. Então, a prevalência é bem alta. Próximo, por favor. Então, diante de todas essas alterações fisiológicas, as entidades começaram a, obviamente, ventilar aqui. Se há muita alteração respiratória, física, psicológica, muito a disfunção, principalmente somada no estudo,
nessas três frentes, emerge a necessidade de encaminhar de forma precoce esse paciente para reabilitação. Foi apresentado recentemente um guia prático para encaminhamento e alguns treinamentos específicos de reabilitação para esses pacientes. Próximo, por favor. Então, diante do que eu já falei até agora, algumas perguntas ficam no ar. Primeiro, com base nos efeitos multissistêmicos agudos, é razoável afirmar que a COVID pode impactar significativamente a aptidão cardiorrespiratória e a parte muscular. Obviamente, agudamente, tem muita coisa que pode acontecer e isso pode deixar sequela. Porém, infelizmente, até o momento, poucos dados, tanto sobre aptidão cardiorrespiratória como desempenho muscular nesses pacientes recuperados, estão disponíveis na literatura. Estão começando a surgir, mas bem aquém do que eu esperava. Então, essas sequelas ainda não são tão conhecidas. Próximo, por favor. Então, diante desse desafio, um grupo nosso aqui de João Pessoa, junto com o professor Paulo Eugênio, da Bahia, professor Lucas Cacau e doutora Mariela, de Aracaju, a gente desenvolveu um estudo para avaliar exatamente a aptidão cardiorrespiratória e o desempenho neuromuscular desses pacientes recuperados da COVID. O objetivo era nortear programas de reabilitação, saber onde a gente estava pisando, saber o que é que o paciente ficava de sequela e, baseado nesse racional fisiológico, indicar qual o melhor tipo de reabilitação para esses pacientes. Próximo, por favor. Então, o que a gente fez? Basicamente, a gente submeteu esses pacientes a um teste de esforço cardiopulmonar convencional e agregou a ele uma leitura eletromiográfica do vasto lateral direito. Então, todos os pacientes se submeteram ao teste de esforço convencional com a análise concomitante de eletromiografia. Próximo, por favor. Quem foi o público que a gente pegou? A gente pegou os pacientes, obviamente, recuperados, determinando os pacientes recuperados há menos de 30 dias, porque a gente começou esse trabalho mais ou menos em maio. Então, naquela época, não tínhamos pacientes com mais de 30 dias recuperados de grande quantidade. Então, limitamos a isso. E esses pacientes foram separados em dois grandes grupos. Pacientes com sintomas leves, basicamente eles podiam ter tido qualquer sintoma, exceto dispneia ou insuficiência respiratória. Ou pacientes com sintomas graves, que independente de qualquer outro sintoma, se ele tivesse dispneia ou insuficiência respiratória, ele era classificado como grave. Essa classificação foi proposta por um grupo chinês e a gente fragmentou dessa forma. Analisando para aquele gráfico clássico, os pacientes com sintomas leves são aqueles que vão circular entre o estágio 1 e até o estágio 2A. Os pacientes mais graves serão aqueles que vão ficar entre 2A e B e alguns indo para o estágio 3. Próximo, por favor. E para evitar algum viés de contaminação de outras patologias, a gente excluiu da amostra pacientes com COVID que foram para UTI, tiveram necessidade de intubação e ventilação mecânica. Por quê? Porque existe uma série de fatores confundidores que viriam da UTI. Pacientes poderiam ter tido sepse, fraqueza adquirida de UTI, etc. E a gente também excluiu pacientes que tinham doenças prévias de origem cardíaca, pulmonar, neurológica, hematológica ou alguma disfunção muscular prévia. E esse grupo avaliado ele foi pareado com um grupo de saudáveis, pareado por idade, sexo e características antropométricas. Próximo, por favor. Antes de adentrar nos resultados, eu vou só dar uma pincelada a mais na nossa metodologia, na parte de eletromiografia. A parte de teste de esforço cardiopulmonar é muito conhecida da grande maioria de vocês, eu não vou me deter nisso. Na eletromiografia, o que a gente fez? Se vocês olharem esse recorte superior, onde tem essas bulhazinhas vermelhas, ao longo do exame, toda vez que o paciente pedalava, havia um registro eletromiográfico daquele disparo de unidades motoras. E quando a gente coloca o paciente sobre uma rampa, um protocolo incremental de rampa, a tendência é que essa bulha vá aumentando, porque você está aumentando o esforço, obviamente, a quantidade de unidades motoras disparadas ela vai aumentando. Sendo que, em dado momento, esse crescimento ele perde a linearidade. Então, essa primeira inflexão de aumento do tamanho da bulha
é bem característica da entrada das primeiras fibras glicolíticas, as fibras do tipo 2A. Por que que isso acontece? Porque elas têm uma frequência de disparo diferente. Então, a partir do momento que você começa a recrutar, vai ter essa primeira inflexão. De intensidade moderada a mais intenso, perto do esforço máximo, a gente começa a observar uma segunda inflexão de crescimento dessa bolha. E isso é bem característico da entrada das fibras do tipo 2B, porque ela também tem uma frequência de disparo bem maior. Então, o que a gente vai ver é a primeira inflexão caracteriza a mudança das fibras predominantemente recrutadas do tipo 1 para o 2A, começa a recrutar tipo 2A, e a segunda inflexão, maior recrutamento das fibras do tipo 2B. A gente também viu a parte de eficiência neuromuscular. Como foi que foi feito? Fizemos simplesmente, ao longo de toda a prova de esforço, uma relação entre a atividade eletromiográfica do músculo, ou seja, quantas unidades motores estavam sendo, a grosso modo falando, quantas unidades motores estavam sendo recrutadas e qual a potência que estava sendo gerada por esse músculo. Ao longo de todo o esforço, a gente acompanhou esse trajeto. Próximo, por favor. Então, só para caracterizar os dois grandes grupos, eles estavam bem pareados, tanto os dois grupos patológicos como o saudável, bem pareados por idade, sexo, peso e altura. Em questão de sintomas, o grupo severo ele apresentou mais dolorimento muscular, pacientes tinham mais esse sintoma, tiveram mais febre e tiveram, obviamente, dispneia, que o outro não teve. E também alguns pacientes se hospitalizaram no grupo de Covid leve, isso não aconteceu. Em termos de terapia medicamentosa, a única diferença foi que os pacientes do grupo severo usaram um pouco mais de zinco. O resto, tudo bem igual. Próximo, por favor. Então, vamos aos nossos achados. Olhando especificamente para a aptidão cardiorrespiratória, a primeira coisa que nos chamou a atenção foi que o grupo recuperado de Covid leve, ele não tinha déficit de aptidão cardiorrespiratória. Além de, estatisticamente, ele não ter diferença para o grupo saudável, eles estavam acima, em média, acima de 85% do VO2 previsto. Então, ele não saiu com déficit algum de aptidão cardiorrespiratória. Eu, inclusive, estou nesse grupo. Mas quando a gente olhou para o severo, aí sim a gente encontrou uma diferença significativa tanto para o paciente de COVID leve quanto para o saudável, e eles tiveram um VO2 predito menor que 70%, que já é uma disfunção bem significativa. Próximo, por favor. Como a gente não tinha outros relatos da COVID-19 a respeito disso, a gente foi buscar na literatura os efeitos do SARS-CoV-1, né? Que a COVID é o segundo tipo SARS-CoV, coronavírus. E o que foi que a gente viu? Que já havia relato, alguns trabalhos, esse de 2004, mostrou que 41% dos pacientes avaliados nessa série de casos tinham aptidão cardiorrespiratória mais baixa. Infelizmente, nesse trabalho, ele não separou por gravidade da doença. No nosso grupo, se nós juntarmos tanto o leve quanto o severo, provavelmente a gente vai achar números bem parecidos. Assim como se esse trabalho tivesse separado, provavelmente ele tinha achado números parecidos com os nossos. E uma coisa que chamou a atenção é que esses autores levantaram a bola para dizer que essa disfunção de aptidão cardiorrespiratória se devia primariamente a disfunções extrapulmonares. Isso é uma coisa interessante da gente guardar na memória. Próximo, por favor. Quando a gente olhou especificamente para o sistema cardiovascular, o que foi que a gente viu? Através de análise de pulso de oxigênio, que, a grosso modo, é uma medida não invasiva do volume sistólico, observou-se que os pacientes recuperados de corona leve, eles não tiveram disfunções significativas comparadas aos saudáveis. Eles estavam com os valores dentro do previsto. Já os pacientes que tiveram COVID severa, eles estavam com o volume sistólico abaixo, tanto dos pacientes COVID leve quanto os saudáveis. Antes que a gente prossiga, a gente tem que parar para
abrir outra linha de raciocínio. Eu posso ter um volume sistólico baixo porque não deu tempo de eu aumentar meu volume sistólico e eu fadiguei minha periferia, ou eu posso ter o volume sistólico baixo por conta de uma disfunção cardiocirculatória mesmo. Para ter uma disfunção cardiocirculatória, alguns fatores deveriam estar presentes. Primeiro, o padrão da curva de pulso de oxigênio. Pacientes que têm uma disfunção sistólica devido à insuficiência cardíaca, seja aguda ou crônica, eles tendem a fazer um platô nessa curva. E na grande maioria dos pacientes, quando a gente juntou todo o grupo, em média, os pacientes tinham um perfil ascendente. E a segunda coisa que a gente poderia olhar era quanto ele precisa bater para consumir oxigênio, ou seja, qual era a eficiência cardiocirculatória. Se o paciente precisar levar muito a frequência cardíaca para consumir oxigênio, significa que aquele coração literalmente está insuficiente. Isso a gente não observou. Quando a gente olhou o índice de eficiência cardiocirculatória, ou seja, quanto ele precisava variar de frequência cardíaca por variação de consumo de oxigênio, viu que os números são iguais aos saudáveis. E para tirar a última dúvida, a gente foi analisar a eficiência ventilatória. Essa variável é sabida quando ela está muito alta, bem associada a aumento de resistência de circulação pulmonar, e a gente também não observou. Então, diferentemente, próximo, por favor, diferentemente de um paciente com insuficiência cardíaca estabelecida, a gente não viu esse platô na curva de pulso de oxigênio, visto no gráfico da esquerda, e a gente também não viu uma elevação súbita da frequência cardíaca para aumentar o consumo de oxigênio. Assim também como não vimos uma mudança grande na eficiência ventilatória. Ele não precisou ventilar muito a mais para eliminar o CO2. Então, isso nos leva a que a disfunção não se concentrava nessa parte central. Na engrenagem da ventilação, o que é que a gente teve? Os pacientes recuperados de COVID leve, eles não apresentavam ventilação reduzida de forma significativa comparada aos saudáveis. Mas os pacientes de COVID severa, sim. Ele estava com uma ventilação bem reduzida, de 30% a 40% comparado a um saudável. Mas uma coisa chamou a atenção. Quando a gente analisou a reserva ventilatória, ou seja, ele ventilou até um determinado ponto, 47 litros, mas ele poderia ainda ventilar um pouco mais. A reserva ventilatória desse paciente estava dentro do fisiológico. Então, a tendência é que ele não tenha sido limitado por estrutura respiratória, ou seja, a via aérea dele, toda a estrutura, não foi o causador dessa baixa ventilação. Próximo, por favor. Tem um trabalho que analisou a função pulmonar imediatamente após a alta hospitalar de mais de 100 pacientes. E o que foi que eles viram? Que as variáveis espirométricas... Próximo, por favor. Não virou. Eles viram que as variáveis espirométricas elas estavam dentro do normal, mesmo aqueles pacientes que tiveram pneumonia bem severa. E o que é que esses pacientes apresentavam de sequela imediata? Alteração na capacidade de difusão e um pouco de redução da capacidade pulmonar total. Eles apresentavam 79% do previsto, ou seja, um pouquinho reduzida. Então, a tendência é que esses pacientes, imediatamente após a alta hospitalar, tivessem uma leve restrição. Se a gente fosse apostar nossas fichas em explicar o porquê nosso grupo teve uma ventilação reduzida, mas sem ter limitação ventilatória, porque eles tinham alta reserva ventilatória, a gente apostaria nossas fichas em disfunção muscular respiratória. Então, a estrutura estaria preservada ou, no máximo, com um padrão restritivo super leve, mas a bomba estaria prejudicada. Então, o músculo não conseguiria gerar a capacidade, a quantidade de volume minuto comparado a um saudável. Próximo, por favor. Para a gente chegar na última engrenagem fisiológica, a gente avaliou em que carga cada paciente, cada tipo de paciente ia ativando as fibras glicolíticas.
Isso é importante se saber porque quanto mais precoce for ativada qualquer fibra glicolítica, mais demanda, sequelas metabólicas vão ter, consequentemente, maior demanda ventilatória, cardiocirculatória e maior percepção de dispneia vai haver. E o que se observou foi que pacientes recuperados de COVID leve, eles não tinham diferença em ativação de fibras 2A e 2B, ou seja, eles ativavam as vias glicolíticas mais ou menos nas mesmas cargas que os saudáveis. Não ficaram com sequela em relação a isso. Porém, os pacientes recuperados de sequela, recuperados de COVID severa, eles passaram a ativar tanto as fibras 2A quanto as fibras 2B de forma muito, muito, muito precoce. Isso, como eu disse agora há pouco, em maior demanda metabólica, consequente, maior necessidade de ventilação com dispneia a esforço cada vez mais baixo. Próximo, por favor. Como é que a gente explica isso? Por alguns prismas. O primeiro é por processo inflamatório que a doença causa de polimiosite. Então, em geral, as polimiosites, elas fazem com que o músculo ele fique circundado e de algumas células mononucleares, principalmente as células do tipo T, e gera um processo inflamatório muito grande. Se tem inflamação, não tem boa função. Próximo, por favor. Outra coisa que pode levar a um racional fisiológico é quem vocês acham que vai ficar mais tempo acamado? Paciente que teve uma COVID severa ou uma leve? Obviamente, o que teve a COVID severa, né? Então, quanto mais tempo de restrição ao leito, menor vai ser o volume daquelas fibras musculares e, consequentemente, menor será a potência da fibra também. Esse trabalho mostrou que tanto as fibras do tipo 1 como a 2A têm uma redução de trofismo e de potência. Obviamente, há uma hierarquia de recrutamento. Se eu reduzo a potência das fibras do tipo 1, precocemente eu recruto as fibras do tipo 2A. E se eu reduzo a potência das fibras do tipo 2A, precocemente eu recruto as fibras do tipo 2B. Pode passar. Infelizmente, a gente ainda não tem dados histopatológicos da distribuição desses tipos de fibra nesses pacientes, mas do aprendizado com a inatividade devido a repouso prolongado, a gente sabe que há uma perca grande de trofismo, principalmente das fibras do tipo 1. Então, faz com que precocemente também se recrute as fibras do tipo 2A e 2B. Próximo. Se eu reduzo muito a minha disponibilidade do tipo de fibras do tipo 1, obviamente a minha capacidade oxidativa vai cair muito. Então, o repouso prolongado ela vai interferir diretamente na quantidade de oxigênio que vai ser carregada ali, podendo ser consumido. Então, isso por si só já seria responsável por reduzir a aptidão cardiorrespiratória. Porque se eu não tenho estrutura para consumir aquele oxigênio, como eu vou consumi-lo? Próximo. Adentrando a parte de eficiência neuromuscular, o que foi que a gente fez? Eu falei para vocês agora há pouco que a gente fez um paralelo entre a atividade eletromiográfica, ou seja, quantas unidades, a grosso modo, quantas unidades motoras estavam sendo ativadas e a quantidade de potência gerada no ciclo ergômetro. A gente acompanha isso por todas as intensidades, desde exercício da fase mais leve até a fase de exercício máximo. E o que foi visto? Que só os pacientes que tiveram COVID severa, eles apresentavam déficit de eficiência neuromuscular. Ou seja, eles não geravam tanta carga, tanta potência, comparada à atividade elétrica gerada. Próximo. E como é que a gente explica isso? Também baseando nosso racional na polimiosite. Essas miosites, elas são miopatias, literalmente miopatias. Então, elas vão ter alterações de contração, mas a unidade motora ela vai estar preservada no sentido de motoneurônios e axônios eles não vão estar afetados. O que vai mudar, diferentemente de uma neuropatia, né? O que vai mudar é a característica do disparo dessa unidade motoras. Essas fibras vão mudar muito o potencial de ação deles, vão começar a ficar polifásicos,
curta em duração e baixa em amplitude. Isso vai gerar uma disfunção bem importante, porque cada unidade disparada, cada unidade motora disparada, ela vai gerar pouca potência. Então, para manter aquele trabalho que está sendo exigido, cada vez mais vai ter que ser utilizado, vai ter que ser disparado mais unidades motores. Por isso que a gente viu uma baixa eficiência neuromuscular. Está disparando muito, unidade motor, mas gera pouca potência. Então, cada vez eu tenho que disparar mais para tentar suprir aquele déficit de potência. Isso vai muito de encontro ao relato do paciente da fadiga crônica. Muito de encontro mesmo. É queixa comum desse tipo de paciente. Próximo. Então, para finalizar, a gente calculou o tamanho do efeito de cada alteração desses sistemas. Então, tem um grande tamanho do efeito, tanto na aptidão cardiorrespiratória como no desempenho cardíaco, mas lembrando que sem alterações estruturais. E também a gente encontrou o grande tamanho do efeito na ventilação e em todo o componente neuromuscular desses pacientes. A mensagem que eu quero deixar para vocês, para levar para casa, é que a aptidão cardiorrespiratória desse paciente ele vai estar prejudicado só nos pacientes com COVID severa. O paciente teve COVID leve, não está deixando nenhuma sequela, nem de aptidão, nem de déficit neuromuscular. E a segunda mensagem que eu queria deixar para vocês era o convite para todos se inscreverem nas pós-graduações da Pulmocárdio. Certamente é a melhor pós-graduação do Brasil. Então, venha se juntar a nós, venha para o time de amigos, que aqui vocês vão ser muito bem-vindos. É isso, Francimar. Meu contato está aí. Quem quiser, pode mandar e-mail que a gente vai trocando figurinha. Estou à disposição. Tá. Cara, que aula, que aula, que aula. Eu tô cheio de pergunta aqui, viu? A galera já mandou um bocado de pergunta também. Mas vamos lá, vamos mandar outra fera aí, Vamos. que é o Fabrício, para depois a gente fazer um bate-bola, tá certo? Então, eu quero chamar meu amigo Fabrício Fontoura, amigo e irmão também, assim como o Murilo. E é muito bom quando você tem uma estima pessoal e uma estima profissional, né? São dois ícones para mim, né? O tempo inteiro eu tenho que estar abordando eles aí. Então, Fabrição, tá por aí, meu irmão? Tô aqui, Francimar. Vamos lá, então. Então, o Fabrício agora vai falar de um tema polêmico, que ele é um cara que vai abrir muitas portas para a gente, que é a questão da reabilitação e da prescrição do exercício em pacientes com hipertensão pulmonar, né? E ele vai falar aí os mitos e paradigmas que tem sobre essa questão. Manda ver, meu irmão. Estou saindo aqui de cena para ver mais um show. Ok. Tá tudo certo aí? Tá conseguindo ver a apresentação? Para variar os slides dele também, ele dá uma caprichada, vocês vão notar, viu? Manda ver, tá tudo bonito aqui, Fabrício. Ótimo. Então tá, primeiramente gostaria de agradecer o convite. Professor da pós da Pulmocárdio, com muito prazer. É um pós realmente, como o colega Murilo acabou de falar, é excepcional. Com professores realmente da parte prática e com muita expertise. Então, venha participar desse grupo aí, com certeza você vai se diferenciar no mercado. Então, que eu vim falar um pouquinho aqui para vocês exatamente sobre mitos e paradigmas na prescrição de exercício para pacientes com hipertensão pulmonar. Declaro não haver conflito de interesse, embora seja professor da Pulmocárdio. E vou trazer um pouquinho da minha experiência que veio lá do Complexo Escolar da Santa Casa, de Porto Alegre, especificamente do Pavilhão Pereira Filho, que é um pavilhão, um hospital especificamente para doentes com doença respiratória. Nós temos lá todos os tratamentos para doença respiratória. Então, é um hospital fantástico. E o que a gente vai conversar um pouquinho hoje é exatamente sobre essa pequena circulação. O que essa pequena circulação interfere tanto na grande, na resposta ao exercício, tanto na resposta ventilatória, cardíaca, quanto muscular. Então, a gente tem que ter essa ideia bem clara do coração direito e coração esquerdo. As diferenças de alta pressão e baixas pressões
Isso é bem importante para a gente conseguir entender o que acontece com a hipertensão pulmonar, que vai ser o aumento da resistência nessa região. Então, por definição, a gente tem que a hipertensão pulmonar, então, é caracterizada por uma pressão média da artéria pulmonar igual ou superior a 25 milímetros de mercúrio. Essa definição está sendo ajustada para o valor de 20. Está tendo uma discussão internacional, eles querem baixar um pouquinho o valor disso, mensurado através do cateterismo, né, estudohemodinâmico. Os valores normais de pressão arterial média são em torno de 14 milímetros de mercúrio, né, com limite superior aí até 20. Né. A PM é determinada pela relação, então, dessa resistência vascular pulmonar, da pressão veno-capilar, que é a pressão do átrio esquerdo, e pelo débito cardíaco. Né. A elevação de qualquer um desses componentes pode aumentar a pressão arterial média. Porém, a forma mais frequente de aumento da pressão da PAM, né, da pressão arterial média, é aumento da pressão no átrio esquerdo por doença cardíaca esquerda, que obviamente é a mais comum. Então, a hipertensão, ela é uma doença ela não é uma doença específica, é uma condição multifatorial e complexa, né, com alguns distúrbios cardíacos e pulmonares, entre outros, podendo evoluir para uma condição aguda ou crônica, né? Isso independente se for uma embolia aguda ou, se não for resolvida, pode se tornar crônica ou até de origem desconhecida. A gente vai ver as etiologias, né? Ela é caracterizada pelo aumento da resistência vascular pulmonar. Então, nós temos lá, aqui eu tenho um videozinho que eu gosto de falar bastante, que o nosso controle do sistema autonômico, né, está ligado diretamente à resposta vascular e endotelial. Então, assim, na hipertensão pulmonar, nosso sistema simpático e parasimpático regula de forma muito importante, né, essa constrição e vasodilatação. O que acontece na doença na tensão arterial pulmonar é exatamente isso. Nós temos um valor, eu vou pausar um pouquinho o vídeo, tá? Que a artéria pulmonar é normal e com o aumento da espessura da parede desse endotélio, o que acontece é um aumento dessa pressão média devido ao aumento da resistência e diminuição do raio, fazendo com que o coração, aqui nós temos uma figura de um coração normal e aqui um coração com hipertensão pulmonar. Então, aqui nós vemos a pressão média em torno de 13, 14, que é a pressão média normal, né, a pressão média da artéria pulmonar, né, a PAM. E aqui nós temos a pressão média do paciente com hipertensão pulmonar. Percebam que a pressão sistólica e diastólica no paciente com hipertensão, ela já é superior, né, em torno de 86 por 40. Então, ou seja, um sistema com alta pressão. As primeiras respostas começam a acontecer devido ao aumento dessa resistência, vai ser um alargamento da artéria pulmonar. Consequentemente, vai aumentar o fluxo e refluxo para o ventrículo direito. Né? Devido a essa sobrecarga, vai ter um afastamento da válvula pulmonar, né? Fazendo com que não feche corretamente, vai ter um regurgitamento dessas válvulas, o regurgitamento também nós nas válvulas átrio ventricular, na tricúspide, né, que vai ter um recrutamento para o átrio, sobrecarregando o átrio, fazendo uma hipertrofia do ventrículo direito. Aqui na figura do lado direito a gente consegue ver. Vou ver se eu consigo ativar a caneta aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar aqui a caneta? Porque, para mim, não sei se vocês estão vendo. Está bem pequenininho. Então, nós temos aqui um largamento do ventrículo direito. Percebam agora que ele fica dilatado com um volume muito grande, ou seja, que vai impactar diretamente aqui devido à pós-carga, né, vai impactar muito assim na pré-carga também. Isso vai fazer com que o septo se desloque mais para o ventrículo esquerdo e diminua, né, o débito cardíaco também do volume esquerdo, levando que uma insuficiência cardíaca esquerda mais tarde, né? Então, o diagnóstico dessa doença ela é feito através de ecografia, né, o rastreamento, o primeiro exame, mas o padrão definitivo
ainda é o caracterismo, e hoje a ressonância tem ganhado muita força também no acompanhamento e na evolução dessa doença. Então, nós temos essa classificação da hipertensão pulmonar, lembrando que hipertensão pulmonar e hipertensão arterial pulmonar são doenças diferentes, né? Hipertensão arterial pulmonar faz parte do grupo 1 da hipertensão e as demais fazem parte dos outros grupos. Então, é importante a gente saber tem essa divisão entre os grupos, né? Então, nós temos 5 grupos de hipertensão pulmonar, o tratamento é diferenciado para cada um deles, né? Então, a gravidade também. Então, a gente não pode considerar a mesma doença, né? E, às vezes, você pega vários estudos e colocam vários pacientes misturados, o que dificulta extrapolar realmente os resultados e também dificulta até a validação de algumas estratégias que são boas devido a não conseguir fazer com que seja uma amostra muito homogênea da mesma etiologia. A epidemiologia, então, no Brasil, nós temos poucos estudos, né, de registro regionais. Nós estamos finalizando agora um de registro nacional, né, que vai pegar todas as regiões do Brasil, mas a prevalência maior é cometimento em mulheres, com idade média de 46 anos. A forma idiopática, então, ou seja, sem causa específica, é a mais comum, em torno de 50%, e nós temos um agravante que 30% desses pacientes ainda apresentam hipertensão associado à esquistossomose. Então, que é uma coisa que acontece nos países ainda de terceiro mundo, então a gente tem um grande número de pacientes nesse sentido. O diagnóstico tardio e errôneo acaba comprometendo bastante a qualidade de vida e comprometendo a qualidade e a morbidade desses pacientes. Os principais sintomas, então, apresentados nos pacientes com hipertensão ainda é a dispneia, né, e a fadiga, né? Então, como o Murilo bem falou, os pacientes com insuficiência cardíaca e doenças pulmonares graves, eles vão ter sintomas muito semelhantes, o que dificulta, às vezes, até traçar o diagnóstico. Embora a nossa linha de atuação como fisioterapeuta, a gente trabalha muito em cima da redução dos sintomas, né, e não a cura da doença. Então, a gente tem que estar muito antenado qual sintoma está comprometendo mais ou causando maior limitação desse paciente. Nem sempre é o mesmo, tá, gente? Então, isso que a gente tem que ter um poder de avaliação para saber qual o sintoma que esses pacientes apresentam na maior parte. Na progressão, então, da doença, o declínio da classe funcional é acompanhado pela crescente intensidade de sintomas e piora a hemodinâmica. Então, a pós-carga desproporcional enfrentada pelo ventrículo direito é o principal fator da origem da insuficiência cardíaca, seguida principalmente da redução do débito cardíaco. Inicialmente, somente durante o exercício e com a evolução da doença também em repouso, que é o que a figura nos mostra aqui. Então, nós temos essa figura que é muito interessante, muito ilustrativa. E aqui embaixo nós temos as classes funcionais, né, mostrando classe 1, 2, 3 e 4, que é a mesma da NIRA. Né? E aqui nós temos o débito cardíaco durante o exercício e durante o repouso. Ou seja, em repouso a gente tem um débito menor, durante o exercício a gente aumenta o débito para suprir a demanda que a gente precisa, ou seja, aumenta a frequência cardíaca e o volume sistólico. Então, classe funcional 1 não apresenta praticamente nenhuma redução no débito em repouso, ou seja, não tem sintomas de repouso, e tem uma leve redução no débito cardíaco durante os exercícios, ou seja, um paciente que praticamente não apresenta sintomas. Né? Já a classe funcional 2 é um paciente que apresenta sintomas durante os exercícios, em repouso muito leve. Classe funcional 3 apresenta em repouso, atividades mais leves, em exercício também, e vocês podem perceber que a classe funcional 4 praticamente não consegue aumentar o seu débito cardíaco. E não conseguir aumentar o seu débito cardíaco vai causar uma limitação no suprimento de oxigênio para o músculo e, consequentemente, uma limitação funcional bem marcada. Percebam que a pressão da artéria pulmonar média aqui, que é o que dá normalmente o diagnóstico da doença, na classe funcional 4 ela diminui. Por quê? Porque ela tem relação direta com o débito. Como o débito cai, essa pressão cai também. Então, às vezes as pessoas pensam, mas não está tão grave, a pressão da artéria pulmonar dele não é tão alta. Não, ele pode estar muito grave, o débito não consegue manter essa pressão. E às vezes a gente tem uma ideia, não,
pressão arterial média dele é 55, é 60, a do outro é 90, é mais grave. Não. Então, não olhem por esse lado. O débito é um marcador bem importante. Tá? Nós temos essa relação do débito, então, aqui nós colocamos a relação do débito cardíaco, né, com a pressão média da artéria pulmonar. Nos pacientes com hipertensão pulmonar, ao aumentar o débito, a pressão aumenta muito. Por quê? Como não existe essa dilatação, né, dos vasos pulmonares, o ventrículo direito ele é sobrecarregado, né, um aumento da pressão, fazendo com que o fluxo, né, o fluxo vai aumentar, com certeza, a resistência também vai aumentar, porque não vai haver uma dilatação desses vasos, como aconteceria numa reação normal ao exercício, né, fazendo com que o paciente aumente o débito baseado no aumento de muita pressão, ou seja, acima, gerando uma sobrecarga tremenda em cima do ventrículo direito, que é uma parte do coração que não é adaptada a tolerar grandes pressões, né? Então, isso aí que é bem importante a gente entender. Muito importante também é a avaliação de risco, né? O objetivo geral do tratamento do paciente, para todos os pacientes com hipertensão pulmonar, né, a gente sabe que é deixar o paciente ter em baixo risco. Tá? Então, deixar o paciente nessa classificação aqui. Então, para isso, o paciente tem que caminhar mais de 440 metros, tem que ter um VO2 de pico maior que 15 ml quilograma, né, um VFCO2 slope menor que 36, né, que foi o que o Murilo falou, que é a eficiência ventilatória, o quanto que ele vai produzir de CO2 aí pelo esforço e pela ventilação, né? Então, o nosso objetivo é manter o paciente em baixo risco, porque isso mantém ele mais seguro e mais distante da mortalidade. Tá? É claro que esses valores de 440 metros para a população brasileira não servem muito, principalmente para pacientes com TEP, são pacientes mais jovens que caminham muito mais que isso e apresentam uma limitação e um prognóstico bem ruim também. Tá? A gente quer deixar eles aqui no verdinho para ter mais segurança. Um dos objetivos do tratamento atual para a hipertensão pulmonar, que se preconiza hoje, é o quê? Redução de sintomas. A gente viu que os principais sintomas são dispneia e fadiga. Dois principais. Reduzir sintomas. Melhorar a capacidade de exercício, que está ligado diretamente ao consumo de oxigênio, qualidade de vida e sobrevida. Melhorar a qualidade de vida e reduzir mortalidade. Então, gente, vamos pensar um pouquinho. Será que o exercício pode melhorar alguma desses objetivos? Esse é o objetivo geral do tratamento medicamentoso para esses pacientes. Então, de forma geral, todos os medicamentos tentam atuar nesse sistema. A gente sabe que o exercício, por si só, é um poderoso, né, é uma estratégia muito poderosa, porque ela consegue mexer com todos esses objetivos. Os pacientes hoje, apesar de usar uma medicação que é cara, né, eles não conseguem ter uma boa redução na mortalidade, né? Eles conseguem reduzir sintomas, melhorar a capacidade de exercício, melhorar a qualidade de vida, mas a redução da mortalidade é muito pequena. Se tu associar o exercício com a medicação, isso aqui tudo pode melhorar muito o impacto de reduzir a mortalidade, ele é muito mais efetivo. Então, hoje em dia, os pacientes com hipertensão melhorou, a terapia medicamentosa melhorou muito, otimizou muito. Então, não é mais o mesmo paciente que nós tínhamos há 10 anos. Hoje, o paciente com hipertensão pulmonar ele pode fazer exercícios em intensidades moderadas até alta, com muita segurança. Com muita segurança. Então, a gente não pode mais tratar esse paciente com o mesmo olhar que nós tínhamos há 10 anos. Evoluiu muito e hoje é muito fácil falar sobre isso. Hoje nós temos evidências. Então, dentro do tratamento atual, a gente vai entrar aqui em medidas gerais, né? Nós temos aqui antes o transplante, que é uma opção que tem para esses pacientes o transplante bilateral. Aqui é um menino de 9 anos, né, que foi transplantado, olha o tamanho do coração da criança. Né? Então, foi transplantado e recebeu o órgão. Ok, beleza, fez transplante. Mas quanto tempo tem de sobrevida? Para pacientes com hipertensão pulmonar, que são pacientes mais jovens, né, que são semelhantes aos pacientes com fibrose cística,
eles têm uma expectativa de vida, né, até o primeiro ano de 5 anos. Né? Então, por que isso? Porque depois que passa o primeiro ano de vida, essa curva se transforma. Então, a gente consegue melhorar a mortalidade depois que passa um ano. No primeiro ano, tem muita mortalidade devido à rejeição. Então, se o paciente tolerar o primeiro ano, a expectativa de vida aumenta para 10 anos para paciente com hipertensão pulmonar. Mas pense naquela criança de 9 anos, né, mais 10 anos, né, vai ter 19 anos. Então, o transplante é uma opção, sim, que caiu muito em desuso devido à melhora da medicação. Então, hoje, muitos pacientes saíram de lista de transplante devido aos medicamentos e às intervenções. E o exercício é um, que é fundamental para esse paciente. Né? Então, dentro das linhas gerais, a gente tem a reabilitação pulmonar. Né? Então, a reabilitação pulmonar, ela, ela é uma das melhores intervenções que nós temos hoje para a doença pulmonar. Né? Evidência A, a gente não tem dúvidas disso. E para a hipertensão pulmonar está caminhando exatamente para o mesmo modelo. É questão de tempo para a gente ver exatamente dessa forma bem clara como é para a DPOC, como é para a fibrose cística, como é para bronquiectáticos, fibrose pulmonar, para a hipertensão também vai se tornar. Por quê? Nós já temos já evidências fortes mostrando que as drogas vão funcionar na melhora do débito, na melhora do consumo de oxigênio, e os exercícios vão melhorar o quê? Parte muscular, parte circulatória e a utilização desse oxigênio. Não adianta eu mandar o sangue para o meu músculo e o meu músculo está destreinado, ele não vai conseguir aproveitar essa, toda essa oferta que ele está recebendo, não vai conseguir transformar isso em energia e não vai conseguir potencializar isso para trazer os benefícios que o exercício também precisa. E é uma coisa muito importante, a gente tem que prestar atenção muito na intensidade do exercício, porque não é qualquer exercício. A gente vai conversar disso aqui um pouquinho já, rapidinho aqui na frente. Então, nós temos algumas indicações, né? E a reabilitação, ela é a indicação. O principal problema é que tem poucos lugares no país, né? E precisa de uma equipe multidisciplinar, que isso torna um pouquinho difícil, né? Mas, porém, nós temos, por outro lado, um custo muito grande medicamentoso, que varia de 2 mil a 11 mil dólares por mês por paciente. Então, vamos pensar em reabilitação. Ela é um pouco mais barata e trabalha com os desfechos muito semelhantes. Eu vou te dizer, alguns bem superior que eu vou trazer para vocês do que qualquer intervenção medicamentosa. Né? O problema, esse paciente exacerba, ele interna. Depois que ele interna, é adicionado mais uma droga. Porque o paciente piora, é adicionado mais uma droga. Para vocês terem ideia, hoje existe um tratamento triplo inicial já. Coisa que há poucos anos atrás já não era. Começava com uma droga, depois associando. Hoje está começando algum tipo de tratamento com 3 drogas já. Então o custo aumenta. Né? E existem evidências também, principalmente do professor Enkel, que é um alemão que que trabalha bastante com reabilitação, né, e ele acompanhou os pacientes depois de um programa de reabilitação, e isso reduziu, né, o gasto do governo alemão com o paciente. Então, mesmo pagando a reabilitação, se tem uma economia grande, né, ou seja, é um investimento. Então, mas o que treinar? Então, nós temos aqui, a primeira coisa que a gente pensa, que eu falo aqui já com vocês, é sobre a segurança, né, do paciente, que a gente vai ser questionado sempre pela equipe de tratamento desse paciente sobre a segurança, porque a gente pesquisa exercício, a gente trabalha com exercício. A população médica, principalmente desses pacientes, eles têm um pouco de restrição, né, ao exercício. Eles não têm uma segurança muito grande. Então, a gente tem que mostrar que nós temos já a revisão sistemática com meta-análise mostrando a segurança, né, desde 2015. Então, eles têm que saber disso, eles não vão procurar sobre isso. A gente tem que mostrar. Né? Então, o que esse estudo mostrou? Eles incluíram pacientes com hipertensão pulmonar idiopática e TEP. Né? Classe funcional 1 a 4, ou seja, pegaram todas as classes funcionais. Né? Avaliaram teste de caminhada, VO2 e qualidade de vida. O que eles observaram? Né? Teve uma melhora no VO2 e no teste de caminhada. Então, teve uma melhora na capacidade funcional
com aumento de 53 metros pós-intervenção. Para vocês terem uma ideia, para liberar o sildenafil, o aumento no teste de caminhada foi de 22 metros, se não me engano, para liberar uma droga. O sildenafil, que era uma das principais linhas, né, do tratamento da hipertensão pulmonar. Hoje evoluiu, mudou bastante, tem outras drogas bem melhores. Mas o que é importante? Sem evento fatal, todos os estudos, né, o relato de algumas complicações, síncopes, cianose, tonturas, né, e hipotensão. Tudo que a gente pode cuidar com muita tranquilidade. Né. Eu trago essa outra meta-análise também, que é muito boa, porque ela realmente traz o FIT, que a gente considera. Qualquer programa de prescrição de exercício tem que ter o FIT. Né. Tem que ter frequência, intensidade, modalidade e volume, senão a gente não consegue fazer uma prescrição. Então, é o que exatamente que a gente traz aqui. Então, mostrando que os pacientes, a intensidade de treinamento que os pacientes conseguem ter ganhos no VO2 e ganho na capacidade funcional e qualidade de vida, é uma intensidade de 60% a 80% da frequência cardíaca de pico ou de reserva. Então, gente, não é uma intensidade baixa. A intensidade baixa a gente sabe que melhora, né? Mas o suficiente para causar impacto no consumo de oxigênio, não. O suficiente para impactar na mortalidade, não. Melhorar o paciente o quê? A capacidade funcional usual nas AVDs, tá? Na diminuição de sintomas leves, mas não marcados, mas não vai mudar marcador hemodinâmico nem bioquímico, porque a intensidade é baixa. Não é suficiente para o teu corpo reagir, né, e se adaptar a isso. Então, a intensidade é o segredo, não adianta. Então, você tem que conhecer o paciente para trabalhar na intensidade correta, senão o tempo é desfecho. O volume também, de 30 a 60 minutos, né, de 3 a 5 vezes por semana. Mas aí o paciente tem que ir 5 vezes por semana? Não, ele pode 3 vezes por semana. 2 vezes faz a domicílio. Então, a gente tem que começar a adotar modelos nesse sentido, que o paciente seja responsável por uma parte da reabilitação, porque a gente tem que empoderar ele, e isso é muito importante. O Covid trouxe muito isso, né, na telereabilitação, nessa autonomia do paciente, desse desmame do terapeuta do paciente. Realmente a gente precisa disso. A gente precisa que ele saque que o exercício é bom e que a gente é o cara que vai prescrever a intensidade correta e a melhor forma para que ele fazer. Né? Mais uma coisa é o tipo, a modalidade. Então, treinamento aeróbico contínuo ou intervalado e exercícios de força, treinamento de força e treinamento respiratório também. Né? Tem visto muito recentemente bastante publicações sobre treinamento muscular respiratório nesses pacientes. Né? Então, mostrando que essas intervenções com essas variáveis, os pacientes aumentaram, em média, 72 metros no teste de caminhada com delta, ou seja, muito maior que o marcador, né, de mudança mínima clinicamente relevante para esses pacientes. Tá? E teve um aumento no VO2 de 2 ml por minuto. Isso aqui é um aumento absurdo. O Murilão sabe aí o quanto que isso impacta, né, na sobrevida do paciente, o quanto isso é valioso. Né? Ele sabe que o nosso VO2 é o nosso marcador funcional, hoje um dos melhores. A gente tem outros, né, visto agora recentemente, principalmente na insuficiência cardíaca, né, e nós temos algumas alterações ventilatórias também que são marcadores até melhores que o VO2, né, para capacidade funcional e mortalidade. Então, nós temos aqui, em 2019, foi lançado um statement sobre reabilitação em pacientes com hipertensão pulmonar severa. Né? E o que eles nos trazem? Realmente o que a gente acabou de ver. Que os pacientes eles acabam tendo adaptação ao exercício que as drogas não conseguem fornecer. Tá? Principalmente aumento de índice cardíaco, né? Aumento da densidade capilar, aumento de força, resistência, né? Capacidade oxidativa, aumento da força muscular respiratória, né? Aumento da perfusão e do fluxo sanguíneo,
né, diminuição do percentual inflamatório, que o exercício é um baita de um anti-inflamatório, né, na dose certa, na dose correta, ele é inflamatório, então isso também é importante, antifibrótico, né, e até diminui a proliferação de células vivas em modelo experimental, né. Mas a gente vê aqui o exercício melhora tudo isso, né, no paciente com hipertensão pulmonar, muito diferente de uma melhora só hemodinâmica. Então, a gente tem que começar a entender que o exercício vai fazer parte da vida desses pacientes, né? Claro que os critérios de segurança são muito importantes e devem ser observados sempre, né? O principal critério de segurança que a gente vê aqui é a parte da monitorização. Então, procurar manter uma saturação de oxigênio nesses pacientes superior a 85 e 90 é importante, né? Até porque esses pacientes, em algum tipo de etiologia, não respondem muito bem ao suporte de oxigênio, né, na melhora de saturação. Então, os pacientes eles podem fazer exercício seguro com uma saturação de 90, 88, né, porque eles já são pacientes, de certa forma, hipoxêmicos crônicos, né. Pode piorar a hipertensão se o paciente se exercitar com uma saturação abaixo de 90 por longos períodos? Sim, pode. Mas a gente pode montar um treinamento tipo HIIT, né, onde o paciente tem um intervalo que recupere, então não vai sustentar muito essa queda de saturação durante muito tempo. Frequência cardíaca, então, isso aqui é segundo esse último statement, eles falam para manter uma frequência cardíaca inferior a 130, 120, mas a gente sabe que a frequência cardíaca, se você fez o teste cardiopulmonar ou o teste máximo, você tem a frequência cardíaca máxima, você consegue prescrever entre 60% e 80%. Né? Isso aí é uma orientação mais geral, né, dos artigos, e aqui muito importante, normalmente a condição desse paciente ele vai ser mediado pelos sintomas. Então, procurar trabalhar com uma linha de intensidade de 5 a 6 na escala de Borg modificada ou de 12 a 13 na escala de Borg original, né? Uma coisa bem importante é observar adaptações agudas durante o exercício, dia a dia, porque o paciente oscila bastante, então o paciente não é o mesmo que veio ontem. Ele pode estar diferente hoje, é uma coisa bem importante a gente saber mudar o treino, ou baixar a intensidade, ou ficar de olho em alguns sinais, porque ele pode estar exacerbando a doença também. Evitar queda nos pacientes com anticoagulantes, a gente faz um treino muito radical, esse treino pode acabar complicando bastante o paciente, né? Evitar exercícios que favoreçam a manobra de valgo-salvo também, né? O paciente tem que estar estável clinicamente, com medicação específica para hipertensão e sem mudança recente de medicação. Toda mudança recente de medicação interfere diretamente na capacidade de exercício, tá? E nessa fase de adaptação, o paciente pode piorar ou melhorar, dependendo se ele tirou ou agregou mais uma medicação. Tá? Principalmente devido à dor muscular também que os pacientes podem sentir, advindo dos vasos dilatadores. Né? Liberação médica para a realização de exercício supervisionado. Existe mais outra intervenção? Sim, a gente viu que o comprometimento dos músculos ventilatórios, analisados por testes não volitivos, né, mostraram que os pacientes têm diminuição na força muscular inspiratória e expiratória, ambas, diferentemente da insuficiência cardíaca esquerda, que a diminuição de força é mais inspiratória, não, o paciente com hipertensão tem de ambas. E essa relação da fraqueza muscular inspiratória tem relação com a capacidade de exercício do paciente. Então, onde existe essa correlação, é importante a gente pensar em avaliar isso aqui, porque isso aqui pode impactar na capacidade funcional, e às vezes a gente está só no treino de força periférica, aeróbico, e aqui não melhora por vários fatores. Então, isso aqui é importante. Existem alguns estudos na literatura mostrando o treinamento com uma carga de 30%, os pacientes melhoram tanto força inspiratória quanto força expiratória, né? Mostrando que não muda muito a função pulmonar, né? E existe um aumento de força tanto nos músculos vinhos quanto nos músculos, como a gente viu, e os efeitos desse treinamento na capacidade funcional é o aumento na distância da caminhada, né?
e também diminuição dos sintomas, ou seja, os pacientes caminharam mais, né? Eles caminharam aqui, por exemplo, no grupo que treinou, grupo de intervenção, 426 metros para 470, né? 436, teve um aumento e não teve aumento significativo na dispneia, nem na fadiga, ou seja, eles caminharam mais com os mesmos sintomas. Isso é muito bom, né? Então, aumento na distância e diminuição de sintomas. Aqui foi o meu doutorado, que está em fase de publicação. Nós treinamos com uma intensidade maior, de 50%, acreditando em diminuir o tempo de 30 minutos para 15 minutos, né? 2 vezes ao dia, né? E esses pacientes, então, aqui mostrando os dois grupos, o grupo treinamento e o grupo CHAN, então, nós tivemos 31 pacientes, né? Foi feito teste cardiopulmonar, mostrando que a função pulmonar deles é típica dos pacientes com hipertensão, né? Tem um leve padrão de restrição, né? A PI e PE eram diminuídos, então 59% dos pacientes apresentavam fraqueza muscular respiratória, né? A distância percorrida era uma distância que, para a população brasileira, estava acima de 80%, então uma leve redução. E no teste cardiopulmonar dos pacientes, os pacientes apresentavam, sim, uma limitação grande no VO2, aqui mostrando de 15 e 12, né? E um VEV CO2 slope bem aumentado também, né? Mostrando uma ineficiência ventilatória. Então, os pacientes que treinaram, eles treinaram com uma carga de 50%, tiveram um aumento, uma diferença entre o grupo que treinou com uma carga cheia, ou seja, só com equipamento, sem a mola, né? De 31 centímetros de água, né? O que isso repercute? Repercutindo uma diferença de 34 metros na distância caminhada entre os dois grupos. Então, a carga interfere muito. A gente sabe que, aumentando a carga, você pode diminuir o volume, né, o espaço, e você ganha na redução desses sintomas, principalmente com o que a gente viu, né? Em estudos anteriores, não teve redução na avaliação do NVC, que é um marcador de dispneia para as AVDs. E nesse estudo, os pacientes que trabalharam com uma carga de 50% teve redução na dispneia também, né? E teve melhora na qualidade de vida. A gente viu os pacientes com qualidade de vida, com hipertensão pulmonar, eles têm comprometimento aqui em todos os domínios da FES 36. Pós-treinamento, há uma melhora em todos os domínios, né? Porém significativa em 4 domínios, né? Mesmo os domínios que os pacientes não tiveram melhora significativa, eles ficaram sem diferença significativa do valor de normalidade da população brasileira. Ou seja, depois de 8 semanas de treinamento isolado, só de treinamento muscular respiratório, os pacientes tiveram qualidade de vida superior ou melhor da população brasileira. Então, isso é um impacto muito grande. E o grupo CHAN, que treinou uma carga que gera em torno de 9 centímetros de água fixa durante o tempo todo, eles tinham também uma baixa qualidade de vida e quase todos melhoraram também a qualidade de vida. Claro que de forma significativa, teve redução na dor, né, melhora na capacidade funcional e vitalidade, né? Capacidade funcional e vitalidade é o que a maioria dos estudos com droga mostram o mesmo resultado. Isso que eu estou mostrando o resultado do grupo CHAN, que treinou com a mesma carga. Ou seja, eles estão tão subtreinados e praticamente quase qualquer coisa que faça vai ter um impacto grande. Agora, se você faz um treinamento com uma carga mais alta e com segurança, o potencial de mudança na vida desse paciente, na capacidade funcional, é muito grande, né? Então, queria agradecer aqui ao convite, né, da Pulmocário e deixar aqui uma frase que o próprio Camargo sempre fala. Inclusive, agora está o nome do Camargo porque eu estava dando uma aula, ele estava assistindo, e eu sempre coloco essa frase, né? Que doar órgãos é sublimar a dor da própria perda para que famílias desconhecidas sejam poupadas de igual sofrimento. E eu falei essa frase e não tinha o nome dele. E ele depois, essa frase não é minha. Aí agora eu coloco o nome, né? Então, queria deixar aqui o meu agradecimento aí, e é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Olá, que aulas, cara. Que aula, Fabrício. Que aula, Murilo.
Cara, assim como o pessoal da ANEL falou, a gente precisa fazer um dia só para hipertensão pulmonar, um dia só para teste de esforço cardiopulmonar, mais especificamente um dia só para o Murilo, um dia só para o Fabrício. Talvez chamar outros profissionais, médicos, né, da pneumologia, da Exato. cardiologia, para se envolverem, né, com... E muitas vezes o que eu vejo na fisioterapia é que esses colegas eles não têm noção do que é os benefícios que o exercício pode fazer, não conhecem esses ativos, até os próprios fisioterapeutas às vezes. Então a gente precisa difundir isso mais para que programas de reabilitação cardiopulmonar nas diversas áreas sejam encorajados. Aqui, particularmente no Nordeste, especificamente em Pernambuco, é algo que vem crescendo muito nos últimos... Acho que houve um despertar nos últimos anos, mas ainda está anos-luz em relação ao que é a escola de Porto Alegre, que é a escola do sul do país, e o Sudeste também, claro. Mas que bom, olha, que alegria. Eu sei que a gente já passou do tempo, esgotou o tempo, mas a gente vai ter que passar, até por respeito aos colegas que ficaram até o final para ver vocês falarem, né? E estão aqui ansiosos, com muitas dúvidas no chat, né? E o Marcos Galdino, também colega, professor da nossa pós, né? Um cara que transita aí na pediatria, na reabilitação cardiopulmonar e acho que na terapia intensiva também, né? Um cara bem versátil, profissional extraordinário. Tem algumas perguntas, ele faz até uma observação aqui que a mãe dele tem hipertensão pulmonar. Veja que coisa interessante. Mas antes da pergunta do Marcos, eu vou fazer uma pergunta aqui, porque o chat da sessão de vocês foi bastante movimentado. Eu vou deixar as minhas perguntas para trocar figuras com o Murilo depois, porque a gente tem encontrado alguns achados semelhantes aqui. A gente só não tem feito o teste de esforço cardiopulmonar. Mas tem muita coisa para a gente trocar. A diferença é que a gente tem visto pacientes bem graves aqui, né? Pacientes que fizeram Covid com mais de 60 dias de ventilação mecânica, alguns, e que tem essas alterações. Vê só, Murilo, a professora Fernanda Lanza, que é uma honra ter aqui, primeiro ela elogiou muito a tua aula, né? Agradeço. Show, é uma honra, Agradeço. né? Partindo Com certeza, com certeza. extraordinária. E aí ela faz uma pergunta, né? Ela fala: todos os pacientes aqui no trabalho tinham Covid leve? Você concorda com os resultados? Você não teve fadiga? Eu acho que ela está fazendo essa pergunta especificamente para ti. Eu fui do grupo Covid leve, eu tive fadiga muscular, eu tive dolorimento, na verdade, mas não tive dispneia, não tive... Se tive febre foi muito pouco, mas foi anosmia e dolorimento muscular. Por incrível que pareça, eu tive Covid bem no começo, de abril para maio, e eu já estava na minha cabeça que a sequela possível seria bem parecida com a chikungunya. Porque quando eu comecei a ler os primeiros estudos de miosite, eu disse, poxa, isso aqui vai dar bem parecido com chikungunya. Aqui no Brasil, a gente tem muita matéria-prima, mas pouco estudo, porque polimiosite, dengue a gente tem as centenas de milhares, né? E chikungunya também. Quando eu fiquei doente, qual era meu receio? Eu digo, eu tenho que evitar qualquer disfunção muscular, porque eu sei que possa ser que demore um pouco mais para recuperar. Com algumas centenas de pacientes Covid avaliados, eu posso dizer que parece muito com a chikungunya. O paciente que tem a doença um pouquinho mais grave e não faz nenhuma reabilitação, ele pode levar alguns anos para recuperar. Se recuperar, eu tenho alguns pacientes de chikungunya avaliados, algumas dezenas, e os que não fazem reabilitação, às vezes 2, 3 anos após a doença, ainda tem disfunção. Então, o que foi que eu fiz? Eu já tinha noção disso. Eu corria 5 quilômetros todo dia. Né? É interessante. Pois é, cara, a gente precisa ver, porque você fez um ensaio clínico, né? A gente precisa ver o que
o que que Mas ela perguntou assim, se eu confio nos dados, nesses dados que eu apresentei, confio, fui eu que coletei. porque Mas é bem assim, o paciente que não evolui para aquela fase inflamatória mais pesada, não está ficando com sequela, com disfunção importante. o que a gente tem visto aqui é que a recuperação deles é muito rápida, viu, Murilo? Até hoje eu tenho Sim. um entendimento que o programa é no máximo 3 meses. Eu estou falando para pacientes que chegam muito graves. A Eles têm se recuperação recuperado muito rápido. dos que se tratam com reabilitação. Não é, estou falando, Sim. como eu estou falando, a gente Isso. não tem um Não, grupo o que não controle, faz né? nada, ele segura. Eu avalio, às vezes, o Acho que paciente com 5 meses, ele não tem. Agora, a é nossa uma realidade é dessas, né? similar. A gente tem algumas dezenas já de treinados e recuperados, mais ou menos nisso. 2, 3 É que meses, eles você, estão é que você muito bem. falou isso, você falou que a recuperação rápida, né? Enfim. Mas a gente tem muita coisa para a gente conversar a respeito disso. Eu achei interessante a questão da fraqueza muscular ventilatória. A gente tem encontrado muito esse achado, inclusive daqueles que não foram para ventilação mecânica, mas Sim, também uma plasticidade muito rápida, rapidamente eles recuperam. E sim. até função pulmonar, que muita gente tem encontrado uma restrição suave e alguns até severa. Eu tenho uma pergunta aqui, e também recupera a função pulmonar, interessante, Murilo. E alguns Sim. pacientes com tomografia, né? Eles tomografia com 30, 60 e 90 dias. Há uma melhora radiológica também. Sim. Deixa eu fazer outra pergunta aqui rapidamente, que eu queria responder isso rápido para a gente ir para várias perguntas também que existem para o professor Fabrício. O Marcos Galdino ele faz uma pergunta se você fez algum teste de campo. Se você fez alguma correlação com o teste de campo submáximo. E alguns Não, colegas relatam que os pacientes estão desaturando, por exemplo, no teste sentar e levantar. não, a gente não fez, porque a gente tinha um teste de esforço. Quanto mais intenso for o teste de campo, maior vai ser a correlação com o teste de esforço cardiopulmonar. Então, um shuttle teste, um teste do degrau, talvez seria bom. E o sentar e levantar é um teste bem interessante, bem intenso. Ao meu ver, esses pacientes que desaturam foram os que evoluíram para fase bem mais grave. Os que... Basicamente isso. Alguns pacientes a gente tem pouquíssimos. A gente pressionou a fase inicial, fazer reabilitação, algum suporte de oxigênio, ou eles já tinham alguma queda em algum momento. Interessante. Proveniência de UTI, né? De UTI, a maioria proveniente de UTI. É exatamente isso. A maioria. Os que estão... A gente tem recebido muitos pacientes que fizeram uma COVID, como você classificou dentro daquela tabela, moderada a grave, mas que não chegaram aí para unidade de terapia intensiva, mas ficaram dependentes do oxigênio durante algum tempo. E um achado que você falou aí é que muitos, a gente também tem essa impressão, é que muitos, na verdade, eles chegam muito mais sequelados da restrição ao leito. Sim. Durante o período, o paciente ficou 23 dias, 13 dias na cama, né? E com oxigênio lá, enfim, e isso certamente deteriorou a função cardiorrespiratória, a função neuromuscular. Bem interessante isso, né, que você tem. Enfim. Mas, cara, a gente vai ter que ter um dia para a gente conversar só sobre isso. Já estão batendo aqui no ponto, aqui, dizendo, tem que correr. Fabrício, e eu tenho esses dois caras aqui, putz, é um parque de diversão, né? Fabrício, tem algumas perguntas aqui, mais uma vez, do querido Marcos Galdino. Ele faz uma pergunta aqui que, assim, muitas complicações estão ligadas a casos graves da hipertensão pulmonar, exemplo, arritmias. Então, ele gostaria de saber se esses pacientes eles devem ser inseridos no programa de reabilitação, né? E, assim, se eles precisam, por exemplo, de um teste de esforço cardiopulmonar antes. E aí é interessante que serve para os dois, né? Se não seria interessante o teste de esforço cardiopulmonar para esses pacientes mais graves. Sim, Você até mostrou, né? O estadiamento de risco, né? Sim, exatamente. Seria fundamental os pacientes mais graves, né? Os pacientes muito graves, eles têm dificuldade até na tolerância do teste, né? E aí o teste acaba não gerando tanta informação, né? Então a gente acaba fazendo uma reabilitação
com critérios não tão indicativos de intensidade alta, muito mais baixa, até que esse paciente tenha uma condição de fazer um teste cardiopulmonar razoável, né, que consiga trazer informação suficiente para a gente prescrever o treinamento. Então, quase a gente subtreina esses pacientes inicialmente, porque eles são muito graves mesmo, têm dificuldade, assim. O Murilo também, o Murilo é o cara do teste cardiopulmonar aí, né? Mas aqui no meu doutorado, por exemplo, que eu fazia com pacientes nacional 4, que estavam em de transplante, eles estavam na dúvida se transplantavam ou não. Teve 2, 3 pacientes que não conseguiram fazer, fizeram 4 minutos de teste, 5 minutos, né? Assim, com muito sofrimento. Isso com uma carga assim, começou muito leve, né? Tem todo esse problema. Então, se tu treinar esse paciente um pouco, ele melhora a condição dele e ele melhora a condição do teste dele, né? Então, tu consegue ver mais coisas. Então, o teste de necessidade pulmonar com paciente grave seria fundamental. Se não tem opção de teste de necessidade pulmonar, que seria um padrão ouro, o teste ergométrico também é capaz de detectar essas arritmias e essas arritmias são medicadas, né? E se forem graves, com certeza daí exige uma monitorização durante o exercício, né? E porque essas arritmias elas são precedidas de alguns eventos. Então tem como fazer uma reabilitação de certa forma um pouco mais segura se esse paciente está monitorado, né? Fala aí, Murilão. Murilão, tem alguma observação a fazer aí a respeito do teste de fosfato carbonato para pacientes com hipertensão grave? É basicamente o que você falou. Quando ele é muito, muito grave, o teste é mais para quantificar algum marcador do que usar o dado para prescrição mesmo, porque é um teste tão curto. O Fabrício falou 4, 5 minutos. Isso aí é um teste já muito bom para esse paciente. Em geral, é bem curto mesmo. Então, é mais assim para quantificar, para depois dosar efeito do tratamento. É bem a linha que o Fabrício falou. Certo. Uma última pergunta para a gente acabar. Por mim, eu ficava até amanhã. Mas, enfim, vamos fazer outro encontro. Agora foi só uma degustação, tá, gente? Eu quero agradecer as 42 pessoas que ainda estão conosco aqui. Pô, né? Enfim, muito feliz com esse primeiro encontro. Eu acho que para a primeira webinar foi perfeito. Parabenizar a professora Lívia, que organizou isso com a Maísa Dantas, né? E o Joab, aí, o nosso suporte técnico. Obrigado, amigo. Se prepara que a gente vai ter muita coisa para fazer contigo ainda, viu? Então, bem, o Marcos faz uma pergunta bem interessante a respeito da pressão positiva. Esse é um mito em relação à hipertensão pulmonar, né, Fabrício? Então, a pressão positiva pode aumentar a pós-carga de ventrículo direito. Ele usa a VNI como terapia auxiliar na reabilitação de pacientes com hipertensão pulmonar. Muitas dúvidas, né? Aí outro detalhe, porque ele fala da questão da particularidade dele. Mas o que você tem a falar sobre a VNI como recurso auxiliar na reabilitação pulmonar do paciente com hipertensão pulmonar, Fabrício? Então, tem os dois lados, né? Ela pode, eu acredito que mais auxilie o paciente, né, do que atrapalhe, né? Principalmente se o paciente for aquele paciente que tem mais dispneia ao longo do exercício ou sofre mais com dessaturação, né? Para esse paciente, sim, mas o que esses pacientes acabam fazendo, eles hiperventilam de forma precoce. Então, pode aumentar, sim, sim, aumenta, só que essa pressão positiva gerada pela VNI, ela é um pouquinho diferente, né, da pressão positiva gerada lá quando está na UTI, o paciente faz o copo pulmonar. Lá é mais grave porque a pressão realmente é uma pressão que não tem fuga, que não, é uma pressão maior, né, mais grave nesse sentido do que a própria VNI. Então, eu acredito que muito está ligado ao nível pressórico que dá e ao conforto que a VNI vai trazer para o paciente. Em alguns pacientes, a gente chegou a usar a VNI. Os pacientes estavam em de transplante, hipertensão pulmonar, na época que nós usamos, não tinha nada. Não tinha nada. O paciente estava com uma saturação de 82, 83, e inclusive foi um dia que o
professor Neder foi visitar o Nossa, médico nada. serviço, né? Depois eu te conto essa história, foi um barato. Ele se fez de qualquer pessoa que estava só passando por ali, eu não sabia quem era, e aí comecei a explicar para ele tudo. Eu fui na sala de testes pulmonares e expliquei para Engraçado, ele velho. como é que funcionava o teste cardiopulmonar, Você né? não sabia que era Eu ele. não sabia que era ele, cara. Nossa, é muito engraçado. Depois Mas, você vai me contar essa, assim. mas daí, nesse mesmo dia, eu estava agoniado com ele ali, que o paciente estava na bicicleta sofrendo, sofrendo. E tinha uma avenida no Sopa lá, eu falei, cara, vamos colocar aqui, ó, vamos colocar oxigênio, vamos colocar uma ventilação pequena, ele não estava hiperventilando, velocidade baixa. A gente fez, cara, super bem, ficou super confortável, diminuiu a dispneia, melhorou um pouco a saturação, né? Depois nós começamos a usamos mais ou menos umas 2 semanas depois ele transplantou, né? Mas era um paciente bem grave de hipertensão pulmonar, inclusive ele veio, acho que da Paraíba, olha só, Terra do era Murilo. da Paraíba, e foi lá com a gente. Mas eu não tenho, assim, muito mais o que falar sobre isso, né? Eu acredito que seja mais benéfica do que maléfica, porque, até para você ter ideia, na insuficiência cardíaca esquerda, o benefício é bem grande. Bem grande, é esse Um fato. comprometimento maior da hipertensão pulmonar, o que vai levar à mortalidade, vai ser uma insuficiência cardíaca esquerda e direita, junto. Né? Uhum. Então, eu acredito que não Muito mito, né, em cima eu, disso. eu Às acho, vezes, bom, é aquela coisa que você bota, o paciente se beneficia e você vê, olha, sim. né, E outra coisa individualizar e também, observar, né? como as indicações evoluíram, esses pacientes eles melhoram bastante a resposta hemodinâmica, tá? Uhum. Principalmente disfunção ventricular, porque eles melhoram a contração. Então, às vezes o paciente tem cateterismo, depois começou a tratar, ele não é o mesmo paciente que cateterismo, ele é bem melhor. Só que a gente Uhum. está com a ideia do cateterismo, e aí a gente vai segurando. Por isso que os sintomas, né, eles são muito importantes na evolução. Se o paciente começa a ficar menos sintomático, você pode aumentar a carga, a intensidade, até que se torne sintomático de novo. Né? E a gente tem receio. Né? Muitas vezes a gente atinge um platô de treino e acha que o platô é bom. Não, o platô ele é bom temporariamente. Você tem que quebrar o platô ou para baixo ou para cima. O outro faz uma supercompensação, o outro faz aumento de carga, mas o platô não é bom. Perfeito. Gente, olha, por mim eu ficaria aqui até amanhã, mas é como já foi dito aqui, a gente, infelizmente, tudo que é bom a gente tem que terminar, mas assim, volto a falar, hoje foi só uma degustação, certamente a gente vai trazer essas feras aqui de novo para discutir outros temas ou aprofundar a discussão sobre o que a gente conversou hoje. Eu quero agradecer a todos os participantes, a professora Gisele, ao Guilherme, ao Sancler, ao professor Cláudio, e agora a última sessão, né, também com os extraordinários, Murilo Frazão e o meu amigo aí, Fabrício. A gente já deve ter um webinar para o próximo mês, amanhã, depois de amanhã a gente vai divulgar, a gente ainda está na dúvida se a gente entra ainda, aproveita um pouquinho do swell do Covid, né, que as ondas agora estão menores aqui, né, mas tem muita coisa boa, e aí assim, a gente pode discutir desde a experiência da terapia intensiva até a questão da experiência do que a gente está tendo agora com a reabilitação, né, e assim, discutir essas particularidades que ainda acho que vale um dia inteiro, uma noite inteira só para neonatologia, uma noite inteira só para terapia intensiva, com aspectos relacionados à terapia ventilatória e ventilação mecânica, e uma noite inteira especificamente para hipertensão pulmonar, reabilitação cardíaca, e no caso o teste de esforço cardiopulmonar. Fabrício, um abraço, meu amigo, bem forte. Que saudade, meu irmão. A gente tem que conversar muito breve. Murilo também. Mas você, eu vou matar a saudade esse final de semana, né, meu irmão? Então a gente se vê. Mais uma vez, parabenizar a professora Lívia, a professora Indianara e a Maísa Dantas e o Joab, né, por todo o apoio logístico aí. E muito em breve a gente vai ter outros eventos aí, tá? Olha, rapaz! Gi, beijo pra ti, Gi, tudo bom?
Tava louca para tá. entrar aqui na porta. Ô, Gi, que coisa boa. Tem que vir aqui, hein? Pra gente dar um passeio nas praias aqui, tá? Combinado? Não po- Joia! Não poderíamos Mandar pro terminar. convento. Não poderíamos terminar com a imagem melhor. Vou até fazer aqui uma foto que eu vinha fazendo, tá? Cadê você, Murilo? Tá? Então, gente, a gente termina aqui. Agradecer a presença de todos. Essa primeira webinar da Promocard. E muito em breve a gente vai estar fazendo outras aí. E a primeira, particularmente, eu achei sensacional. O nível dos palestrantes, a discussão. E graças a Deus tudo deu certo, né? Tudo correu dentro do esperado. Um abraço, Gi. Um beijo, tá? Valeu. Tchau, tchau.